fazer a nossa receita. Vocês vão precisar arrumar uma mesa mais ou menos nesse estilo aqui, né? Com uma pedra lisa para você poder fazer a massa. Pode ser qualquer tipo de mesa, desde que a superfície esteja limpa e esteja higienizada. Então aqui nós vamos precisar para nossa receita 1 kg de farinha de trigo aproximadamente. Por quê? Porque eu vou precisar de mais um pouco, além desse 1 kg, para dar ponto na massa. Aqui eu vou precisar de leite, fermento seco. Esse fermento é esse biológico aqui, olha. Cada envelopinho tem 10 gramas, então vou precisar de 2 envelopinhos. A farinha de trigo também pode ser de qualquer marca. Vou precisar de óleo, água morna, eu já mornei a água, leite morno, eu também já mornei o leite, sal, 2 ovos e açúcar. Nós vamos pegar todos esses ingredientes e vamos misturar e vamos fazer a massa. Então vamos começar vamos pegar uma vasilha, uma vasilha de uma Tupperware, mais ou menos desse tamanho aqui, para poder fazer a massa. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar 120 ml de água morna. Esse medidor aqui vocês encontram em qualquer supermercado. Ele tem aqui, olha, a medida de xícara, a medida de chocolate, medida de semolina, tem arroz, tem farinha, tem açúcar. Tá vendo que cada ingrediente ele vai nos dizer como que ele é medido? Por exemplo, o açúcar ele é medido aqui em xícara, olha. O leite, que é o que nós vamos usar, ele é medido em ml. Então, o arroz, tá vendo? Em gramas, né? Açúcar em gramas. Então, dependendo do ingrediente, vai ser a medida que você vai utilizar. Então, nós vamos utilizar esse medidor para fazer nossa receita. Vamos começar medindo. Tá vendo que ele tem o ml? Ele é de 50 em 50, 50, 100, 150. Nosso ml, eu vou precisar de 120 ml de água e 120 ml de óleo. Então eu vou colocar pouquinha coisa acima do 100, mais ou menos aqui, tá vendo que a risca é o 100? Então eu vou colocar em cima do 100, exatamente aqui, que vai dar os 120 ml. Veja, 120 ml de água morna. Viu o que eu disse? Olha onde pegou o medidor. O medidor pegou um pouquinho acima do 100. Olha, pouca coisa. Não sei se dá pra vocês visualizarem aí. Dá pra visualizar? Tá acima do 100. Aqui acima do 100 vai dar exatamente 120 ml. Então é 120 ml de água, água morna, 120 ml de óleo, depois nós precisamos de 360 ml de leite morno. Então o leite eu já medi ele, já mornei a quantidade necessária. Veja que o medidor tá um pouquinho acima do 350 ml, olha aí, um pouquinho acima do 350 ml. Aqui é 360, aqui é 300 e aqui é 360 ml. Então vamos misturar tudo isso. Vamos pegar o nosso fermento biológico, os 2 saquinhos, 20 gramas. Misturar. Vamos pegar 2 ovos. Vamos pegar aqui, olha, 1 colher de sal, mas vocês não coloquem a colher muito cheia, porque senão o pão fica salgado. Coloca uma colher rasa de sal, olha. Esse tanto aqui é o suficiente. E nós vamos pegar 4 colheres de açúcar. A mesma coisa para o açúcar, não coloque a colher muito cheia. Olha, 1 colher, isso aqui é a colher de sopa, tá vendo? 2 colheres, 3 colheres e 4 colheres. E aí aqui nós vamos agora misturar esse líquido
líquido todo, olha, os ingredientes todos, tá vendo? Nós vamos fazer uma pequena mistura. Não precisa diluir, porque nós vamos misturar a massa. Mas nós precisamos misturar por conta do fermento biológico, para que ele misture bem na parte líquida. E aí, depois, nós vamos acrescentar aos poucos a farinha de trigo. Lembrando que 1 quilo de farinha de trigo não é suficiente, porque depois que nós jogarmos a farinha de trigo aqui dentro, nós vamos precisar de mais um pouco de farinha de trigo para dar ponto na massa. Então, é necessário 1 quilo e pouco de farinha de trigo. Deixa, eu separei 1 quilo num pote, eu separei 1 quilo aqui, ó. Esse aqui é o 1 quilo que eu vou usar. E eu separei mais um pote aqui, que é para eu ver o tanto que eu vou precisar para dar ponto. Lembrando que antes de vocês começarem a fazer alguma coisa de comida, vocês precisam estar com a mão higienizada, o local precisa estar bem limpinho. Olha. Então agora que nós fizemos essa mistura, nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Vamos lá. Vamos colocar um pouco da farinha. Veja, vamos começar a acrescentar um pouco da farinha. Acrescentar mais farinha, não precisa se preocupar com as bolinhas que fica na mistura, não. Nós vamos amassar essa massa e ela não vai ser suficiente, a farinha de trigo não vai ser suficiente para dar ponto, então nós vamos colocar mais farinha, que é a farinha de reserva que eu deixei ali no outro pote. Já estava tudo higienizadinho, as vasilhas que estavam aqui em cima, né? Tava tudo limpinho, então como eu já tinha higienizado, não tem problema de jogar a farinha aqui em cima. E aqui nós vamos amassar até dar ponto. Veja. Pessoal, depois que eu amassei bem a massa, veja que ela já tá, minha mão tá limpa, ou seja, a massa já tá boa, olha, tá soltando da minha mão, tá vendo? E aí, se você faz isso aqui na massa, olha, vê que ela sobe, percebe? Olha como vai subindo, o furo ele vai subindo, então significa que a massa já tá no ponto. Aqui você já pode colocar na Tupperware de volta, cobrir com um pano de prato e deixar mais ou menos 1 hora para que ela cresça. Cobre, faz uma bola, coloca na Tupperware mesmo que você utilizou e cobre com um pano de prato, deixa de reserva no forno do fogão por mais ou menos 1 hora. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o tamanho que ela ficou depois dessa 1 hora. Olá, turma!
nós voltamos com a nossa massa. Veja como ela cresceu. Olha que beleza. Agora nós vamos enrolar o pão. Vocês podem fazer um formato que vocês acharem melhor. Eu vou fazer 2 pães, um maior e outros menorzinhos. Primeiro nós vamos pegar a massa, vamos dividi-la em 2. Então vamos pegar essa massa, vamos dividi-la em 2. Depois que você tira a massa da Tupperware, ela diminui o tamanho, tá vendo? Mas é normal, é assim mesmo. Então aqui nós vamos cortar essa massa. Eu vou cortar essa massa em 2, porque eu vou fazer um pão grande e alguns pãezinhos menores. Então aqui para um pão, esse aqui é um pão maior, esse aqui outros menores. Você precisa salpicar um pouco de farinha, porque a hora que você for enrolar, ela não grude na mesa. Então você salpica um pouco de farinha na mesa. Vamos reservar essa massa aqui para fazer os outros pães. Vamos lá. Aparentemente ele vai ficar pequeno, mas aí você deixa ele mais alguns minutos na forma já untada com óleo e ele vai crescer novamente. Ele vai dobrar de tamanho outra vez. Esse aqui é o nosso pão maior. Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a forma, vamos untar a forma com óleo, né? Vamos pegar aqui um pouquinho de óleo, olha, jogar na forma, untar essa forma com óleo, veja, e colocarmos o pão aqui e vamos reservar esse pão mais um pouquinho nessa forma. Então, ele fica meio feinho assim na hora que você enrola, mas depois ele vai ficar bonito. Então, reservei. Esse aqui é o nosso primeiro pão. Vamos reservar e vamos deixá-lo aqui descansando mais um pouquinho. Daqui a pouco eu volto e vou mostrar pra vocês como foi que ele ficou. Vou deixar descansando mais um pouquinho pra ele aumentar novamente, pra ele dobrar de tamanho. E aqui agora nós vamos separar o pão em pelotas para fazermos pãezinhos menores. Viram? É assim que fica. Eu faço nesse formato, mas vocês podem fazer em formato diferente. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos untar a nossa forma com um pouquinho de óleo. Vamos untar a nossa forma e colocar os pães aqui e deixar descansando mais alguns minutos. Eu já vou pincelar aqui para vocês verem a diferença que ele vai ficar. Olha, pincelado com a gema de ovo. Vou mostrar pra vocês aqui a diferença, que ele vai ficar com a gema de ovo e com o leite. Vou pincelar esse aqui também com a gema. E aí eu vou pincelar apenas esses dois aqui para vocês verem a diferença com o leite.
Olha aí, galera, como que ficaram os pães. Então, esses foram os pães que eu pincelei com leite. Esse daqui foram os pães que eu pincelei com gema de ovo. E esse daqui foi aquele pão maior que nós pincelamos também com gema de ovo. Ficaram bonitos, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.